galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa Convida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas, atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. Deixa eu começar apresentando o Silvio para quem ainda não conhece ele, que eu acho um pouco difícil, mas vamos lá, né? O Silvio, ele é advogado, filósofo, pós-doutor em Ciências Sociais pela USP e escritor também. Ele escreveu O Racismo Estrutural, mas não foi só esse livro que ele escreveu, né, galera? A gente tem que ler os outros livros dele também, que são excelentes. Escreveu sobre Sartre, escreveu sobre Lukács. E esse daqui, Dicionário da República, tem um texto dele aqui também, muito bom. Então, em poucas palavras, esse é o nosso convidado de hoje, que vai dar uma aula e a gente vai passar assim por vários temas. Não vamos ficar só estritos no racismo estrutural, acho que é mais legal. A gente tem uma visão ampla de um monte de coisa. E primeiro agradecendo o seu tempo, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu queria abrir a pergunta, as nossas perguntas com o seguinte tema, né? Como você é filósofo, eu queria saber o que está pensando um filósofo nesses tempos tão angustiantes que a gente está vivendo. É mais fácil para um filósofo lidar com esses questionamentos de não saber o que vai acontecer amanhã, ou é mais angustiante? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa noite, né? Aqui começando a noite, né? Aqui são 6h30, é uma hora antes, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos e eu queria cumprimentar todos e todas e queria agradecer o convite também. Muito obrigado pelo convite. É um convite que já tinha sido feito antes, mas infelizmente eu não pude atender quando feito anteriormente. Mas é com muito prazer que agora eu tô aqui. Bom, enfim, sabe que tem uma frase de um filósofo alemão, o Hegel, filósofo do século XIX, considerado o primeiro filósofo da contemporaneidade a pensar o mundo contemporâneo, o mundo após as revoluções liberais, o primeiro grande filósofo da sociedade industrial que ali começava a nascer. E o Hegel, ele dizia uma frase que eu acho que pode ajudar a responder o que você perguntou. Ele dizia assim, que a coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer. A coruja de Minerva é a sabedoria, é o conhecimento, é a inteligência. Então, nesse sentido, um filósofo ele não faz prospecções, ele não faz previsões, né? O que eu entendo como sendo o escopo da filosofia. A filosofia nos ensina, fundamentalmente, a pensar o mundo e não a atividade mais ligada ao que nós consideramos como sendo humano do que a atividade do pensar, do que a atividade do pensar. Não há garantia de que nós vamos viver num mundo melhor depois disso, não. Nenhuma garantia. Tá? Enfim, a gente pode viver além da cúpula do trovão, não é de Max. Deixa eu pegar aqui uma outra. Tem duas perguntas que elas se combinam, então vou fazer junto, tá? Da Andressa e do Anderson. Eles estão perguntando sobre a questão da necropolítica. Como que está sendo utilizada para enfrentamento da pandemia e como que a população negra ficará diante da desigualdade que vai se intensificar? Para entender a necropolítica, tem que entender o seguinte, que o capitalismo ele não se reproduz da mesma maneira, porque senão ele não teria sobrevivido. É necessário que haja uma série de mudanças nos modos de regulação da sociedade capitalista para que o objetivo último, que é a acumulação, possa ser mantida sobre as mais diferentes formas. Então a gente fala, por exemplo, de mercado. O mercado brasileiro que a gente tem hoje, materialmente falando, empiricamente, não é o mesmo mercado que você tinha nos anos 90. Sim. Não é o mesmo mercado. Até porque o mercado, a partir dos anos 90, isso é história econômica brasileira, ele começa, desde o Collor, a se conectar com o mercado internacional. Então, eu estava vendo outro dia um programinha na internet falando sobre produtos do que a gente comprava nos anos 90, né? Quem é mais velho sabe disso. A gente ia no mercado com a mãe e tal.
E aí você ia no mercado, a mãe falou para você assim, eu compro na volta, e não comprava nunca, né? Porque eu ia comprar, eu não compro, eu compro na volta é o clássico. Sim. Mas aí você tinha algumas coisas que você não tem mais hoje. Por que acontece? Porque você teve uma reconfiguração de todo o mercado brasileiro. Por quê? Porque houve uma conexão do mercado brasileiro com o mercado internacional e com a indústria internacional, que quando entra no Brasil, destrói boa parte do parque industrial brasileiro. E aí você tem a concorrência de produtos internacionais que vêm com, assim, com volume, com dinheiro, com qualidade e suportados por estados muito mais fortes. É outro mercado. Agora, quando você tem um ambiente de crise econômica, você tem instabilidade institucional, você tem juiz fazendo o que estão fazendo agora, juiz que faz o que faz, nós sabemos muito bem o que os juízes estão fazendo, Sim. não todos eles, há exceções, obviamente. Nós sabemos muito bem o que os promotores estão fazendo e o que os advogados estão fazendo. Então, ou seja, existe uma inviabilização da profissão do advogado diante de uma crise econômica profunda, porque você não tem os elementos que são fundamentais. O advogado depende do quê? Depende de uma economia minimamente estável para que haja estabilidade institucional para a ação dele. Perceba que todas as áreas do direito, de alguma maneira, são áreas que se abrem por conta de questões da economia. Por que surge uma área nova? Porque surge uma área da economia diferente, que precisa de regulação. Para que a regulação? Para que haja previsibilidade e segurança. Então, ou seja, a pandemia, ela vai fazer o quê? Ela vai, primeiro, desorganizar ainda mais, se nada for feito, e havendo o mínimo de organização da economia, aí, obviamente, vai se abrir espaço para novas formas de regulação. Né? E aí a profissão de advogado ela vai se abrir. Só que, assim, as coisas estão completamente diferentes. O mundo não vai mais voltar ao que era. Havendo, por exemplo, um papel de mais proeminência do Estado, vai ser necessário que os advogados pensem em como construir esses instrumentos, porque nas sociedades liberais, a linguagem da política é a linguagem do direito. O Estado fala a partir da norma. Então vai ser necessário construir os instrumentos jurídicos de racionalização da vida social, e que é a norma jurídica. Aí o advogado tem que estar preparado. Então não adianta ficar lendo esses manuais ridículos que a gente tem na faculdade. Não adianta ficar lendo esses livros de direito comercial que foi escrito depois da Segunda Guerra Mundial, que não serve para nada. Esses livros que são feitos de direito que são feitos em gráfica, sabe? Assim, gráfica de tipo móvel, assim, coisa da Idade Média. Então não adianta. Se a gente não partir para uma reflexão mais profunda sobre política, o papel do Estado, sobre o que é a sociedade, sobre a economia política, nós não vamos ser capazes de oferecer nenhuma solução para o mundo que está por vir. Aí a nossa advogada já não vai valer nada. Então, meu conselho, estude filosofia, estude teoria geral de direito, estude economia, né? Maravilha. Estude política, porque senão, esqueça. E aí, continuando aí nessa área da advocacia, tem uma pergunta legal também da Ana. Qual a importância do compliance antidiscriminatório? Para quem não sabe, a ideia de compliance discriminatório, que é a disciplina que eu dou na FGV, como é que vai ser pensar o mundo empresarial, a gestão de risco diante de um mundo em que os conflitos raciais eles podem ficar muito mais acirrados. A gente não sabe até que ponto. Está em aberto. Sim. Vamos lá. Tem algumas perguntas sobre a questão do racismo estrutural, só que eu estou deixando um pouquinho para depois, para a gente poder falar assim, umas outras coisas que eu também gostaria que você falasse. Tem uma muito legal aqui de um rapaz que está no terceiro ano da faculdade. Não, terceiro período, perdão. E aí ele pede, na verdade, que você faça uma relação entre direito e justiça. Eu vou responder como eu respondo nas aulas, assim, quando os alunos perguntam sobre isso. Acho que há várias formas de se falar sobre o direito. A gente pode pelo menos falar do direito de quatro formas, né? De conceituar o direito, de partir de uma reflexão sobre o direito. Uma delas é pensar o direito a partir desse ângulo, né? Pensar o direito como justiça, que seria uma forma de pensar o direito que é
é uma forma até muito comum na pré-contemporaneidade, ou seja, a ideia do direito como aquilo que consegue suprir os anseios de um povo ou de um indivíduo, naquilo que ele, naquilo que ele precisa, naquilo que lhe é necessário. Ou seja, o direito ele é o provedor daquilo que as pessoas precisam, numa linguagem aristotélica, daquilo que as pessoas precisam para sair da potência em direção ao ato. A realização ela depende, portanto, do direito. Quando eu digo eu tenho direito, é justo que isso me Uhum. seja entregue, que isso me seja dado. Que você fizesse a diferença entre o racismo estrutural e o racismo institucional. Tá. Bom, aí eu vou falar também a mesma coisa que eu falei em relação à necropolítica, né? Uhum. Uma pergunta muito boa. Mas estou dizendo que eu tenho visto também uma espécie de banalização da ideia de racismo estrutural, que é uma ideia que eu já Uhum. falo. Esse conceito não é meu, não foi eu que criei esse conceito. O que eu fiz foi organizar esse conceito de uma maneira que eu acho que é uma maneira diferente. É uma maneira diferente de organizar. Não tenho ideia de que alguém tenha organizado dessa maneira. Mas esse conceito não é meu. A ideia de pensar racismo estrutural é até paradoxal. É não pensar o racismo em última instância. É pensar o racismo como algo que é produzido e não como algo que é produto final. Uhum. E é chamar a atenção para a gente, a atenção da gente para essa grande armadilha que faz com que as pessoas olhem para o racismo e os conflitos raciais como algo que está desconectado de outros elementos também da vida social e política. Então vejam, a ideia de falar de racismo estrutural é pensar o seguinte: o que torna possível o racismo? O que torna possível o racismo enquanto fenômeno social? Se ele é social, ele é um fenômeno que tem uma objetividade. E se ele tem objetividade, ele está dentro, portanto, de um complexo de relações que permitem, portanto, que as sociedades várias possam reproduzir esse fenômeno sob certas condições. Ou seja, quais são essas condições? São condições estruturais. Ou seja, falar de racismo estrutural envolve falar primeiro de economia, política. Uhum. Falar de economia envolve falar de Estado. Envolve falar de direito. E envolve falar de maneira muito sofisticada, e agora é importante, sobre os processos de constituição da subjetividade. Como nós somos formados do ponto de vista da nossa racionalidade e, mais do que isso, da nossa afetividade, nossos afetos. Como é que nós. Porque, vejam, é fundamental que a raça ela esteja incrustada nos nossos sentimentos e na nossa forma também de ver o mundo. Então, veja, o racismo estrutural parte da ideia de que o racismo ele produz a raça. O racismo é um processo. É um processo que envolve o funcionamento das estruturas estatais, das instituições, que envolve as estruturas econômicas no seu processo de reprodução, que envolve o direito, envolve as normas jurídicas e as relações jurídicas, elas têm de alguma maneira ser informadas pela raça, justamente para construir a ideia de universalidade que é do direito, é preciso criar, portanto, as exceções, Uhum. né? E envolve também o processo de constituição subjetiva, de constituição subjetiva. Aí falar-se, né, de negritude, de branquitude, é falar, portanto, de como é preciso historicizar a condição racial dos indivíduos, porque o nosso corpo ele muda de significado dentro do espaço sociopolítico. Eu sempre dou esse exemplo. Tem um monte de branco aí no Brasil que não vai ser branco nunca aqui nos Estados Unidos. Pode esquecer. Não será, jamais será.
pode forçar, pode fazer o que quiser, não será. Porque o processo de racialização é diferente. Para Uhum. entender esse processo, olha que interessante. Eu dou uma disciplina aqui, nos Estados Unidos, que é raça e direito na América Latina. É impressionante você ver como a configuração da América Latina não pode ser compreendida fora da configuração das relações raciais, de como elas foram politicamente criadas, inclusive na sua forma de resistência. Então, quando você vai estudar, por exemplo, o processo de racialização de Cuba, o processo da formação do sistema jurídico cubano, pré e pós-revolução, você não consegue tirar o elemento racial como elemento de reflexão para entender a formação do sistema jurídico cubano. A ideia de a cubanidade, né? Como foi necessário criar isso para criar uma ideia de unidade nacional. Como os cubanos eles conseguiram combater de maneira muito eficiente o racismo institucional, mas não estrutural, né? Olha só que interessante, porque o racismo institucional ele se refere aos processos de discriminação racial que ocorrem, né, pelo funcionamento das instituições que reproduzem condições de relações racistas ou de relações de desigualdade racial. Né? Por exemplo, quando você um caso famoso aqui nos Estados Unidos, mas que é bem estudado por todos os alunos de direito, é um caso de Duke, inclusive, né, da companhia. Né, eu sou professor aqui da Universidade de Duke, e Duke é o nome de uma família que é dono de tudo, né? Enfim, os produtores de tabaco, eram senhores de escravos, essa coisa toda que você já sabe das famílias tradicionais. E a companhia elétrica, a Duke Company, começou a fazer testes de inteligência para promover os funcionários, os empregados. Né? A promoção era condicionada ao teste de inteligência. E olha que interessante, o judiciário considerou que os testes de inteligência eram uma forma de racismo institucional. E por quê? Porque não levava em conta o fato de que as pessoas negras estudaram nas escolas segregadas, que eram de pior qualidade. E que, nesse sentido, os testes de inteligência não eram de inteligência, eram de conteúdo, porque se media a inteligência pelo conteúdo que as pessoas sabiam. E muitas coisas os negros não aprendiam nas escolas, que eram escolas piores. Então, condicionar esse tipo de teste era uma forma de você reproduzir desigualdade racial, à medida que você impedia as pessoas negras de ascender dentro da empresa. Né? Virou um clássico, né? virou um standard, né, da jurisprudência nos Estados Unidos. Agora, então, o racismo institucional é isso, é o racismo, e aí você tem toda uma dinâmica, né, você pode montar uma dinâmica de combate ao racismo institucional, que é de você estabelecer ação afirmativa. Como é que se combate o racismo institucional? Ação afirmativa. Foi isso, por exemplo, aí quando eu falei negócio da Revolução Cubana, os cubanos criaram uma série de mecanismos para lidar com isso. Só que o racismo ele está muito mais enraizado, ele é muito mais forte, ele é muito mais poderoso, inclusive do que a nossa própria vontade. Isso que eu quero dizer. Apesar de todos os avanços que algumas sociedades promoveram, elas não foram capazes de lidar com o racismo de uma maneira geral, porque o racismo ele é estrutural, no sentido de que ele molda as relações, inclusive ele molda as próprias instituições. O racismo, isso não quer dizer, veja, não quer dizer que uma instituição, e aí eu voltar à questão do compliance, que uma instituição ela não possa estabelecer mecanismos antirracistas, tem um dever moral de fazer isso, podemos dizer, mas isso não quer dizer que vai acabar o racismo no mundo por conta disso. É isso que eu quero dizer. O racismo ele depende de outras condições que estão relacionadas diretamente com o processo de reprodução da vida material, da vida social, de uma maneira geral. Maravilha. E aí, então, a gente já fechou essa questão, né, da diferenciação do racismo estrutural e institucional. Tinha uma outra pergunta aqui na caixinha, sobre a relação, né, do racismo e do capitalismo. Né? Se eles andam atrelados e juntos, a pessoa perguntou, o antirracismo, então, iria, ao contrário, uma direção oposta do capitalismo ou não tem nada a ver? Não, então, tem duas respostas para isso. E duas respostas estão em aberto. São dúvidas, coisas que nós precisamos estudar. Todos nós. O racismo faz parte da lógica do capitalismo, ou seja, não existe sociedade capitalista
que possa ser não racista, ou seja, é um elemento lógico. Agora tem uma outra possibilidade. O racismo é um elemento histórico, ou seja, é uma questão conjuntural. Ou seja, é porque, sob certas condições, o racismo ele se mescla muito bem com o capitalismo na medida em que ele serve para o estabelecimento de hierarquias que vão, obviamente, servir e alimentar as engrenagens da reprodução do capital. Isso é uma questão. Agora, o que a gente pode dizer de pronto? Não existiu um só momento na história das sociedades capitalistas que não teve racismo. Não teve um momento. Então a gente poderia até dizer o seguinte: é um momento, é um elemento lógico histórico, porque a própria lógica de reprodução do capital está relacionada também com a própria história da construção e da formação da sociedade capitalista. Então a gente não teve nenhum momento na história. Até porque as sociedades capitalistas elas começam com aquilo que o Marx chamou de acumulação originária do capital. E que eu costumo brincar com os meus alunos, eu chamo de terraformação, né? Para quem manja de geofísica, que assistiu aquele filme Interestelar, é mais ou menos isso. Você precisa procurar um planeta em que você possa, de alguma forma, modificar esse planeta para que ele possa abrigar as condições de vida que são as condições da vida dos seres humanos. Então, a terraformação, você precisa criar um planeta, moldar um planeta para abrigar a vida humana. Então, o homem, né, o sujeito capitalista, ele precisa de um processo de terraformação. Então, aí vai entrar o papel dos estados, vai entrar o papel do imperialismo, do colonialismo. Chegar nos lugares, submeter as pessoas, destruir as vidas tradicionais, matar os indígenas, matar os quilombolas, estabelecer hierarquias que não haviam, matar os africanos. Você percebe, então? Ou seja, isso é terraformação. Criar o mercado, destruir os modos tradicionais de troca, né? Ou de troca material, de construção material. Então, isso é um papel do colonialismo. E veja, isso só é suportado porque você tem racismo. O racismo é, sim, ele é uma condição prática e uma condição ideológica para o estabelecimento das sociedades capitalistas. Até a Segunda Guerra Mundial, não tinha problema nenhum ser racista. Não tinha problema nenhum ser odiar judeu, odiar negro. Não tinha problema nenhum falar esse tipo de coisa. Só depois da Segunda Guerra Mundial, aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial, é que o racismo passou a ser uma coisa feia. Só que não quer dizer que ele acabou. O racismo mudou de forma. Com a expansão dos mercados, e com a expansão dos mercados, a expansão também daquelas pessoas que participam da lógica das trocas, você teve também que incluir uma série de pessoas que antes eram pessoas que eram absolutamente excluídas. Então você tem aí o advento de... Eu costumo chamar o seguinte, eu chamo de racismo inclusivo. Porque você mantém uma série de hierarquias sociais, o racismo se mantém, só que, veja, estende-se possibilidades das pessoas racializadas de participar do quê? Do mercado. É isso que acontece. Basta ver a configuração do mercado de trabalho norte-americano. Quem eram os trabalhadores? Qual o perfil racial dos trabalhadores aqui dos Estados Unidos que trabalhavam na indústria do aço, ganhavam um salário, tinham proteção dos sindicatos? Eram os trabalhadores brancos, que eram profundamente racistas, que odiavam os negros. E os negros trabalhavam onde? Nos setores mais frágeis, que o David Harvey chama de os setores concorrenciais, né? Ou seja, indústria têxtil, ou seja, condições de trabalho péssimas, condições de sindicato fraco, é lá que eles trabalhavam. E não é à toa, vamos fazer uma relação aqui. Por que será que na era de ouro do capitalismo tinha segregação racial nos Estados Unidos? Olha só. Porque, que eu saiba, a luta pelos direitos civis, ela surge justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas como é que pode um negócio desse? O país crescendo desse jeito. Os Estados Unidos, né, essa potência. E por que nós temos que viver de maneira segregada? E aí começa o combustível da luta pelos direitos civis. É uma condição pós-Segunda Guerra Mundial. Esse que eu chamo de racismo inclusivo.
Uma das coisas também que foi fundamental para essa discussão, e isso é uma coisa alguns textos que eu li aqui, foi que durante essa discussão na luta pelos direitos civis, um dos argumentos que foi utilizado pelo movimento negro aqui nos Estados Unidos foi justamente a Guerra Fria. Porque a União Soviética falou o seguinte, ó, olha o que os Estados Unidos faz com os negros, a gente não faz isso não, viu? Até é importante lembrar, porque onde foi os 150 anos do aniversário de Lenin, né? E é uma coisa também que a gente precisa lembrar. Lenin tem textos muito, muito interessantes, eu recomendo que quem se interessar por isso leia. São textos que ele fala, tem um texto clássico que chama sobre a questão nacional, e tem um texto também que chama sobre os pogroms contra os judeus, em que o Lenin ele vai dizer o seguinte, olha, claro, já está naquela posição dele falando do imperialismo e tal, como faz o período do capitalismo, mas ele está dizendo, não, é um absurdo que nós construamos um nacionalismo russo, porque ele está preocupado com a questão nacional, ele fala que a questão nacional é importante. A questão nacional é importante, não é uma questão de... Porque ela diz respeito com a vida concreta das pessoas, a cultura das pessoas. E ele tá numa discussão forte com a Rosa Luxemburgo, né? Com o Bauer. Ele falou, ó, é o seguinte, o racismo é inadmissível. O racismo é inadmissível o que virou cultura fazer contra os judeus. E ele banca com o prestígio pessoal dele a participação das delegações dos Estados Unidos que vem participar da terceira internacional. Sim, quer dizer, o Du Bois vira e fala assim, ó, tá vendo? Na União Soviética eles não fazem o que vocês estão fazendo aqui não. Vocês estão querendo dizer que vocês são a terra da democracia? Eu sou nada. Por isso tem muita gente virando social, tanto que ele se filiou ao Partido Comunista. Ele, Paul Robson, né? Então, essa discussão é muito interessante porque ela demonstra, né, que existe essa tensão, sempre existe essa tensão entre raça e classe, enfim, é uma coisa que está longe de terminar. Mas uma coisa é certa, a relação entre raça e reprodução do capital é uma relação que está aí. Não tem como a gente tirar isso aí. Não tem como a gente pensar no horizonte da raça sem pensar também como os mecanismos de reprodução do capital eles são também fundamentais para reproduzir a raça como um fator central da subjetividade. E a crise econômica torna isso mais grave ainda, porque a crise econômica ela acentua o grau dos conflitos raciais. Acentua. Porque na crise é preciso, sabe fazer o quê? É preciso escolher os mortos. Olha só, o Covid-19. Na crise se torna necessário escolher quem serão os mortos. E nesse sentido, o racismo funciona de uma maneira excepcional, porque tanto do ponto de vista subjetivo como do ponto de vista político, está tudo preparado para aceitar a morte das pessoas que são pessoas racializadas, negros e indígenas. E aí a história da América Latina é essa história do cruzamento necessário. Eu estou muito convicto disso, as coisas que eu estou escrevendo aqui, estou escrevendo bastante, estou lendo muito. Não existe possibilidade de falar de América Latina sem falar de raça, sob qualquer aspecto. E mais uma coisa, não tem possibilidade de falar de Brasil sem falar de América Latina. Está dando recado. É isso. Vamos pegar aqui mais duas só para não tomar muito seu tempo, né? Aproveitando aí que você estava falando sobre essa época da segregação nos Estados Unidos, tem uma pergunta aqui. De quem? Deixa eu ver aqui. Peraí, Pedro leu seu livro. E aí na parte onde você fala sobre as leis de Jim Crow, ele ficou na dúvida se a gente teve aqui no Brasil, em algum momento, alguma lei que fosse, de algum modo, segregacionista durante esse mesmo período também. Primeiro, entender as diferenças dos processos de racialização, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. A gente teve restrições aos imigrantes, né? Aos imigrantes. O Jim Crow não era uma lei, né? Mas normas vigentes no sul dos Estados Unidos, mas que não eram só no sul dos Estados Unidos, mas muito no sul dos Estados Unidos, em que você tinha, de fato, um sistema jurídico e político que
organizava a segregação racial. Então não era uma coisa pontual, era uma coisa sistêmica. Tá? Então, e tanto que virou o sistema Jim Crow, ou as leis de Jim Uhum. Crow. Agora, entender os processos diferentes de racialização. Por que no Brasil você não teve isso dessa maneira? Tanto que o Brasil, isso tornou até um caso, um case, né? Assim como se diz, né? Aqui na Gringolândia, né? Virou um case de sucesso, né? De como lidar com o racismo. Isso era uma coisa que alguns têm na cabeça até hoje. Que você conversa com umas pessoas, eles falam, puxa vida, o Brasil é um case de sucesso. Acabei de me deparei com um texto, está um livro aqui, que me deu o professor John French, um texto do Theodore Roosevelt, né? O Uhum. primeiro Roosevelt, o Roosevelt pai, né? Que foi presidente dos Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX, começo do século XX, né? O final do século XIX, começo do século XX. O Roosevelt pai, ele relata uma viagem que ele fez ao Brasil, o Theodore Roosevelt, e como ele ficava impressionado com a forma de gestão das questões raciais no Brasil, né? E que ele queria entender melhor como essas coisas funcionavam, porque já se percebia, né, quais eram as tensões que existiam nos Estados Unidos. Então ele estava muito preocupado com aquilo, ele queria entender como é que aquilo funcionava de maneira peculiar. E o Brasil, durante muito tempo, virou um modelo, né, de gestão dos conflitos raciais. Só que entender o seguinte: a segregação racial nos Estados Unidos foi fruto de um grande acordo para tornar o país governável. Porque depois que acaba a Guerra da Secessão, eles entram num período que eles chamam de reconstrução. E é muito interessante estudar esse período de reconstrução, porque a reconstrução ela seria mais ou menos um período mais ou menos equivalente ao período de construção da sociedade industrial aqui no Brasil. Então, é um período em que eles estão tentando arrumar o país para construir uma sociedade industrial, né, que começa no sul, mas agora no norte, mas eles querem agora estender isso para os Estados Unidos. Então, a reconstrução é um período de muito conflito, muita luta, mas é um período também muito fértil, porque você tem os intelectuais negros surgindo ali, querendo discutir como é que vai ser a situação dos negros nos Estados Unidos, como é que faz para unificar o país, mas no final das contas a ideia de um país unificado perde totalmente. Porque os democratas, olha só que coisa, à época os democratas, eles eram predominantes no Sul, e elas eram favoráveis à escravidão, a época, ou melhor, favoráveis à escravidão, depois perderam, enfim, os republicanos eram contra a escravidão, mas porque também por motivos econômicos, obviamente, Uhum. fundamentalmente, além de questões de ordem moral, mas fundamentalmente econômicos. E aí os republicanos, os democratas, eles começaram a pressionar profundamente o presidente, né? Se não me engano, Andrew Johnson, que sofreu até um período de impeachment. Te lembra alguma coisa, é isso? Começaram, e ele, por um voto, ele não caiu no Senado. Um voto. Um voto ele não caiu no Eu não Senado. sabia Só que disso. aí ele começou a flexibilizar. Qual foi o acordo possível? Vamos fazer o seguinte: vocês aí no Sul podem estabelecer a organização racial que vocês quiserem aí. Só que é o seguinte, eu vou dar até uma dica para quem quer estudar isso. Isso não é igual um professor, meu sócio Renato me contou a história, um professor nosso em comum contava isso. É igual acidente de paraquedas, não acontece na hora, dificilmente acontece na hora, acontece lá atrás, na hora de dobrar o paraquedas. Essa desgraça do Jim Crow começa muito antes, no século XIX, e daí tem que ler as decisões da Suprema Corte Americana, desde o século XIX, para entender como é que eles foram construindo o ambiente para tornar possível o Jim Crow, tá? Porque até chegar numa decisão, porque o Jim Crow é resultado de uma decisão judicial específica, Uhum. uma decisão de 1896, que é a decisão Plessy versus Ferguson. Mas antes disso, teve uma decisão chamada Dred Scott, começo, em que eles decidiram o seguinte: a Suprema Corte decidiu: os cidadãos negros, né, descendentes de africanos, não são cidadãos americanos, não podem nem pleitear isso. Eles dizem que isso foi o combustível que depois daria na Guerra Civil e deu toda Uhum. aquela desgraça. Então, desde então, eles foram construindo. Aí a dica para quem quer estudar:
estudem as emendas constitucionais pós-Guerra Civil. Essas são 4 emendas. Acho que a 12ª, 13ª, 14ª e 15ª emenda. São fundamentais, porque eles foram construindo o ambiente, primeiro, da autonomia regional para os estados definir as coisas. Colocaram ali na 13ª emenda que ninguém pode ser obrigado a trabalhar, salvo se estiver preso. Ó, começou. Percebe? Eles foram construindo, e aí é que é interessante notar a passagem da escravidão para o racismo estrutural. Essa é a passagem. Como é que passa da escravidão para o racismo estrutural? O Brasil também teve esse movimento. Como é que passa da escravidão para o racismo estrutural? Onde é que foi no Brasil esse movimento? Começa ali no final do século XIX, depois da abolição, passando pela República, República Velha, né? Até chegar onde? No Estado Novo, que é o momento mais alto da construção das instituições de padrão racial no Brasil. Vou anotar depois dessa live. Posso indicar, inclusive, para quem quiser estudar isso, tem um texto maravilhoso aqui, que é um texto... Vou fazer as indicações, né? Não sei se tem esse momento de fazer indicações, né? Tem no final, mas se você já quer botar agora, pode botar. Não, tá. Não, eu queria indicar um texto. Estou lendo um monte de coisa aqui, não paro. Mas tem um texto... eu queria indicar... Eu vou indicar um autor. Um autor chamado Eric Foner. Eric Foner, F-O-N-R. Esse autor, eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente o ano passado, quando eu estive aqui na universidade. Não imaginava que viraria professor, mas foi maravilhoso. E eu conheci o Eric Foner pessoalmente e eu não aguentei. Eu falei para ele, professor, eu sou seu fã. Assim, meio ridículo mesmo, né? Ele deu risada e tal. O Eric Foner é um grande estudioso da reconstrução. E ele faz uma análise muito boa. Ele vai dizer o seguinte: ele fala da importância da história. E assim, uma dica para os alunos também: estudem história. É muito importante. Porque, veja, ele fala, as pessoas aqui nos Estados Unidos, elas têm uma visão muito ruim da reconstrução. Por quê? Porque os historiadores que estavam ligados ao sul dos Estados Unidos começaram a dar pauta, né? E eles começaram a falar o seguinte: reconstrução é uma desgraça, viu? Foi a pior época dos Estados Unidos. Olha só, nós tivemos que fazer a Jim Crow porque era uma bagunça. Olha só, destruir o país. Era mais ou menos como dizer o seguinte: tá vendo? Esse negócio de abolir a escravidão acabou com o país. E acabou com o Sul mesmo, tá? Porque eles dependiam da escravidão. Devastou o Sul. Quem quer entender como é que foi essa devastação, tem um livro que eu li no original em inglês aqui. Estou muito feliz de ter conseguido ler esse livro, porque ler esse livro no sul dos Estados Unidos, onde eu estou, é uma coisa meio mágica. Chama O Som e a Fúria, do William Faulkner. Porque ele descreve justamente esse processo de destruição do sul dos Estados Unidos depois da Guerra da Secessão. E que todos os filmes, e eu também tô aqui vendo muito filme de... Tem um canal na TV que passa muito filme de faroeste, né? Eu gosto muito do meu pai. Estou me lembrando do meu pai esses dias, que eu pensei, meu pai morrendo domingo, era muito que ele estivesse aqui para comentar os filmes com ele. Mas os filmes de faroeste são filmes que retratam justamente esse momento da destruição do sul dos Estados Unidos, né? Depois da Guerra da Secessão. Boa parte deles retrata esse momento, né? Que é o momento pré-industrial, né? Momento de construção, né? dos Estados Unidos como sociedade industrial. Então eu indico o Eric Foner, para quem quiser ler. Qual o nome do livro dele? É um livro sobre Reconstruction, reconstrução na América. Eu não me lembro exatamente do nome do livro, mas depois eu posso te passar para você. Mas o grande nome da reconstrução, por que eles estão difamando a reconstrução? Porque a reconstrução também não teve só coisa ruim, teve coisa boa. Teve um debate muito importante sobre o que seriam os negros na sociedade americana, pós-escravidão. Você teve os intelectuais negros, o debate entre o Du Bois e o debate entre o Booker T. Washington, sobre como é que deveria ser a inserção dos negros na sociedade. Se deveria ter os black collars, não deveria ter, como é que fazia. Baita debate.
Só que também na reconstrução surge quem? A Ku Klux Klan. Olha só, percebe o clima, o ambiente? E aí, eu ia falar, o outro grande livro sobre reconstrução, para quem se interessar por isso, para entender como é que se dá essa dinâmica racial, porque a pergunta tem a ver com a pergunta que foi feita, né? Estudar, ler o livro The Black Reconstruction in America, se eu não me engano. É o livro do Du Bois, W-E-B Du Bois. Ele é o maior historiador da reconstrução. Ele é o maior pensador da reconstrução de todos os tempos. Né? Intelectual de grande envergadura, que merece ser lido, enfim, é pai de uma série de coisas que a gente vê no campo da sociologia, no campo da filosofia, né? Enfim, vale muito a pena ler. Então, ficam, assim, se essas indicações específicas sobre esse ponto. Agora tem outras coisas que eu estou lendo também, a gente pode falar. Ah, eu quero saber. Era uma das perguntas, na verdade, porque hoje é Dia Mundial do Livro, né? Eu sempre Que peço para legal. todo mundo, quando a gente bate um papo, para dar indicações, né, de livros, e não só de livros de teoria, né, que eu acho importante também, mas assim, um livro que você leu de ficção que tenha gostado também, né? Literatura é sempre muito importante. Perfeito. Ó, eu queria indicar alguns livros aqui, assim, que eu acho que são bem importantes. Bom, vou começar aqui por um livro que eu ganhei de um ídolo, de um amigo aqui, que é professor na Universidade de Duke. Eu também estou muito orgulhoso de poder ser professor ao lado dele aqui por esse período. Né? É um livro, O Fetiche Revisitado, né? Do Loren Matori. J. Loren Matori. The Fetish Revisited. O Fetiche Revisitado em Marx, Freud, os deuses que o povo negro criou. Então ele está falando, ele faz um grande estudo sobre a ideia de fetiche em Marx, em Freud e também como aparece também nas religiões africanas. Então é um livro fantástico de antropologia, mas que ensina muito pra gente. Um outro livro também que eu tô lendo e eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Às vezes a gente fica vendo, eu caio na besteira de ver alguns programas que passam no Brasil, mas essa semana eu comecei a entender algumas coisas sobre isso. É impressionante como a direita é desqualificada, assim, né, do ponto de vista intelectual, né, Sim. mas isso, às vezes as pessoas perguntam para mim, Silvio, fala, qual que é um grande intelectual de direita hoje e tal, não sei o quê, eu tenho dificuldade de pensar nisso porque é difícil. Até porque esse termo direita e esquerda vai mudando, enfim, tal. Mas a questão toda é que tem alguns intelectuais que são intelectuais, vamos dizer, conservadores, ou como a gente pode chamar de direita, que são incríveis, né? Que falam coisas incríveis e que a gente tem que estudar, inclusive para entender como é que eles estão pensando. Tem esse cara, esse cara aqui, ó, Paulo Rossi. Paulo Rossi. Paulo Rossi é um professor da emérito de História da Ciência da Universidade de Florença. E esse livro é praticamente um libelo a favor da ciência e da modernidade e do iluminismo, né? Enfim, é interessante entender, até porque é um livro muito erudito, é um livro em que ele está fazendo uma história da ciência, falando dos aspectos mais importantes da revolução científica. Então a gente começa a entender muito sobre a discussão sobre ciência que se dá hoje, a discussão sobre a modernidade, os limites da modernidade. É um defensor da modernidade. E ele critica os críticos da modernidade, que são aqueles que são os meus preferidos. Né? Eu adoro os filósofos da modernidade, o Marx, né, os autores franceses, os autores da escola histórica, da escola de Frankfurt, enfim. São autores que eu gosto muito. Então, esse é um dos livros que eu tô lendo aqui. Outro livro, eu quero indicar um autor brasileiro. Um autor brasileiro, meu amigo querido, para mim, um dos maiores intelectuais do Brasil. É daquelas amizades que muito me orgulha, muito profundamente me orgulha, que é esse autor aqui que você certamente conhece, que é esse cara aqui, o Luiz Antônio Simas. Luiz Sim. Antônio Simas, estou lendo aqui, relendo, na verdade, que eu já li, mas tem uns textos dele que são incríveis.
Pedrinhas Miudinhas, do Luiz Antônio Simas. É um livro que vale a pena ler, reler, ler de novo, porque ele é absolutamente genial. E, assim, podia te dar vários, porque eu fico lendo vários, eu estou lendo 6, 7 livros ao mesmo tempo, mas tem Eu um que também tenho eu. esse hábito de ficar. Eu não consigo ler um É, só. É bom, né? A eu gente. também não, eu também não. Eu estou lendo 6, 7 livros ao mesmo tempo aqui, mas eu queria falar eu queria falar de mais 2 ou 3 livros que são importantes para mim. Esse livro aqui é Afro-Latin Latin America, America. Afro-Latin America, que é um livro que fala da história da América Latina de 1800 a 2000, olha só, 1800 a 2000, mas o livro é um livro que faz um recorte racial, falando das relações raciais na formação, da questão racial, racial issue, né, questão racial na América Latina, do George Wright Andrews. É um livro que me ajudou muito a montar as minhas aulas aqui. Um livro muito importante, muito interessante, que vale muito a pena ler. Vamos ver aqui, o que mais aqui que eu posso indicar para vocês. Ó, eu estou relendo um livro de um amigo querido também. Não é que eu só leio livro dos meus amigos, né? Porque, por favor, né? Não pensa isso. Mas é que esse livro aqui é um livro muito importante, porque é um livro que faz. A gente falou muito sobre Marx, direito, né? É um livro que ele faz um recorte muito preciso. Bom, esse autor aqui, ele leu Marx linha por linha, de todas as obras que o Marx escreveu e extraiu tudo que de jurídico poderia ter nas obras do Marx. E ele escreveu esse livro aqui, que é um livro aparentemente pequeno, mas é gigantesco. Que é esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse livro é obrigatório. A A questão do questão do direito em direito. Marx. Esse livro aqui é obrigatório, do Márcio Guilherme Naves. Esse livro aqui, assim, se não leu esse livro, não tem como falar de Marx e direito. Assim, porque ele é o trabalho de livre docência dele, é muito sofisticado, é um livro que tem uma tese muito importante sobre o direito em Marx, uma tese radical, importante, que você pode concordar ou não, mas você tem que pensar a respeito dela, que é sobre a especificidade da forma jurídica apenas no momento que você tem o que o Marx chama de subsunção real do trabalho ao capital, ou seja, quando você tem a consolidação plena do capitalismo. Antes disso, não sei se dá para falar de forma jurídica. É muito radical, mas é muito bom, é muito bem feito e é muito bem estruturado. Então, se você quer aula de rigor, de como, sabe, de como você trabalha com um autor, tem que ler o Márcio Naves. O Márcio Naves é um cara fantástico. Márcio, o professor Alisson Mascaro. Ou seja, são pessoas que eu tenho na mais alta conta. Você E começou para a falar ter de Marx, olha, estão perguntando aqui qual é o seu livro preferido. do Marx, É. Quem foi eu, que perguntou? Cristina. É, Cristina. assim, o Capital é o livro, o Capital é o livro que tem que, o Capital é o livro que tem que ler todo ano, né? O Capital tem que ler todo ano. Agora, tem, assim, o Capital é um livro obrigatório, um livro, assim, um livro que me faz, do Marx, né, que eu gosto de ler e que, e que me, enfim, é um livro que eu tenho uma conexão emocional com o livro, não Uhum. exatamente uma conexão intelectual por conta das mudanças. Porque, assim, ler a obra do Marx é ler um autor que pensou de maneiras diferentes, ele foi mudando o pensamento dele. Então, assim, há toda uma discussão em torno disso, mas o Marx, a partir da ideologia alemã, é diferente do Marx anterior. Mas tem um livro que para mim foi muito importante ler, são os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844. Esse livro foi muito importante para mim porque é o livro que eu tive que ler de ponta a ponta, assim, com detalhe, pela primeira vez, do Marx, quando eu estava estudando Lukács. Uhum. Porque eu tenho meu primeiro livro é sobre história e consciência de classe. E aí o Lukács, esse livro, ele adianta uma série de questões. Por que ele adianta? O Marx é anterior, só que os manuscritos não eram conhecidos. O Uhum. Lukács escreveu antes dos manuscritos serem encontrados. E ele adianta uma série de questões, por exemplo, a ideia de como o capital ele também organiza a nossa condição subjetiva. Né? Ou seja, a ideia da racionalidade
A gente raciocina e racionaliza o mundo segundo os parâmetros da mercadoria. Isso aí para mim foi muito impactante, Uhum. né? Muito impactante essa junção entre filosofia, tem filosofia nesse livro, tem direito nesse livro, né? Ainda em processo de maturação e queria chegar no capital, assim seria o ponto alto dele. Ah, bom, eu estou lendo um outro livro aqui também de um autor, também longe para pegar, mas assim, é um livro de um autor chamado Feluine Sarr. Estou relendo, na verdade, porque eu estou anotando algumas coisas, que é um livro chamado Afrotopia. O Feluine Sarr também vai ser professor aqui de Duke, né? Ele é da turma do Achille Mbembe, né? São Boa. esses grandes intelectuais que, vamos dizer, que honram a tradição dos grandes pensadores africanos, né? Dos pensadores da negritude francesa, né? O Aimé Césaire, o Leopoldo Senghor, você tem o Joaquim Bembe, você tem o Feluine Sarr, que é mais jovem, assim, mas é um economista. Então, é um livro interessante também, dá algumas umas pistas para gente. É isso. E deixa eu ver aqui que estão perguntando de assim, livros assim de ficção. Qual o seu preferido? Literatura, indicação. Da Cristiano. Então, aí, acho que eu já falei isso uma vez. Eu tenho uma. Eu sou um cara. Às vezes eu tenho um pouco de palavra infantil, né? Brincando, né? Porque eu sou um cara muito ligado em cultura pop, assim, eu sou um nerd de formação. E eu até recebi uns presentes de um amigo meu. Você falou de leitura, eu quis ser um homem sério, né? Mas eu recebi uns presentes de um amigo meu, que ele é professor ele é professor na China, ele dá aula na China. Ele dá aula em Xangai, mas ele é professor da NYU, né, da Nova York University. É o Rodrigo Zeidan. E aí a gente conversando, eu falei que eu tava aqui isolado, aquela coisa toda. Ele falou assim, pô, você gosta de quadrinho? Vou te mandar umas coisas. Ele me mandou uns quadrinhos aqui. Então eu adoro quadrinho, sou fã de quadrinho, gosto de ficção. Como eu falei, eu tô lendo, eu tô, aproveitando que eu tô aqui, eu tô querendo reler os clássicos da literatura. Tem uma amiga minha, Elizabeth Foster, ela é jornalista, enfim, mas ela lê muito e eu pedi para ela, falei assim, faz uma lista para mim dos maiores clássicos da literatura americana e língua inglesa. Eu quero aproveitar esse tempo aqui para ler, Uhum. né? Aí eu falei, eu li The Sound of the Fury, né? O Sonho e a Fúria, Moby Dick, Uhum. né? Eu li Moby Dick. Eu quero ler The Catcher in the Rye, né? O Apanhador no Campo Boa. Centeio, em inglês também, tá aqui separado já, é o próximo que eu começo. Enfim, eu acho que eu gosto muito, eu sou de fase. Eu, eu tô muito gostando dessa literatura de ficção científica. Acho que é porque a gente está muito perto, assim, muito É, próximo do fim do mundo, assim, fico pensando sim, muito nisso. sim. Então eu gosto muito de Philip K. Dick. Gosto muito de Bom, Philip K. muito Dick. bom. Gosto mais de Maravilha. Philip K. Dick. E também tem um livro que eu tô querendo enfrentar aqui, eu tô tomando fôlego para enfrentar, porque eu conheço o filme que não deu certo, inclusive, né? Que vão fazer vai sair um outro filme agora, que é um clássico da ficção científica, que é Duna. Eu quero ler Duna. Mas assim, eu tô tomando fôlego e coragem para enfrentar, porque que é um livro que vai me. E eu fico muito absorvido assim, na literatura. Eu quero. Eu teve um filme do David Lynch, né? Com o Sting, né? Tal, e esse filme acabou não dando certo, mas eu lembro que eu assisti ele quando eu era criança, fiquei muito impactado. E desde então eu tenho esse sonho de ler Duna. Então vou ler Duna. Vai ler então ainda esse ano, de Vou ler repente. Duna. E para não dizer que eu tô também, isso aqui tá no meu Kindle, eu tô numa de reler a obra de Machado. Ler E tudo você Machado. tá junto comigo então, porque eu tô fazendo para dissertação. Você tá lendo? Eu tô Eu, relendo tudo, o eu tô quê? relendo tudo Machado. Ó, o É, negócio e aqui tá uma aprovei, loucura. é, e aproveitando o curso que eu dei. Não sei se você viu o curso que eu dei um curso junto com o Júlio Não, Veloso. Eu não dei um vi. curso, eu, o Júlio Veloso,
o Cristiano e o Thiago. Lá nós demos um curso sobre direito e literatura, Nossa, vai estar que disponível? resultou. Tá online? Não, não está online, mas eu escrevi, assim, eu estou devendo meu texto, inclusive. Eu sou o que estou devendo, eles já entregaram. Que eles fizeram, que a gente tem um curso, o Direito em Guimarães Rosa, o Direito em Uhum. Machado, o Direito em Carolina Maria de Jesus e o Direito em José de Alencar. E aí o último, nós fizemos uma coisa mais, vamos dizer assim, mais aprofundada no autor, que foi o Direito em Machado de Assis. Nós temos esse curso. E aí, E desde cadê então, eu ele? tenho. Onde é que ele tá? Então, esse curso é um curso presencial. Ah, tá. Gente, mas cadê esse material que eu A preciso gente fez, disso a gente fez pra Direito em ontem? Machado. Foi um curso lindíssimo, Ah, lindíssimo. vou te E falar. não, não podemos conversar, mas assim, e desde então eu tô nessa de reler Machado e tal. Que a gente sempre. É engraçado, né? Tem uns autores, toda vez que você lê, parece que você aprende uma coisa nova. Sim, Você não sim. vê. É igual ler Platão. Você está no Platão, você fala, você já li isso aqui, você lê de novo e fala, nossa, eu não tinha visto isso aqui antes. Você diz que coisa louca. Machado é a mesma coisa. Machado, Lima Barreto, você sempre vai aprendendo uma coisa nova quando você lê esse autor. Impressionante. Sim, com certeza. Então, eu vou te Otávio, mandar umas mensagens para Otávio umas Spencer dicas. também recomendo para quem gosta Ah, de eu quero ficção ler o Kindred. científica. Eu ainda não li o Kindred. Kindred. O Kindle está no meu Kindle. Assim, Sabe por quê? Porque eu preparado tô aqui. com tanta expectativa para ler que eu tô com medo de me decepcionar, Não, entendeu? não, vai na fé. Vai na fé, Então, assim, mergulha. Não tem erro. eles têm listas, né, de desejos literários. Nisso. Nossa, eu Eu quero tenho muito ler. vários. Eu já tô comprando que eu tô tendo mais prazer em fazer a lista do que qualquer outra, do que em executá-la, mas é isso. Então vamos lá. Muita coisa para ver. Toda hora aparece uma coisa diferente. Aliás, se você me dá licença, tem um livro que assim, toda vez que eu recomendo esse livro, porque esse livro é um dos livros mais importantes da minha vida. Ah, me fala então. É um livro que preparou o caminho para eu escrever sobre Estado, sobre crise, os estudos que eu faço sobre crise. É esse cara aqui, ó. Tanto que eu trouxe ele para cá e eu leio ele sempre. Ó. Esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Teoria materialista do Estado, não Joachim é? Hirsch. Esse livro aqui é obrigatório, Eu tá? não conheço esse. Esse livro aqui é obrigatório. É o melhor livro de teoria do Estado já feito. O professor Camilo Noda Caldas tem uma tese sobre esse autor. E o livro do professor Camilo também é muito bom, que é um livro chamado Teoria da Derivação do Direito do Estado. Porque esse livro apresenta uma tese muito importante. Ele recolhe uma tese muito importante de alguns autores, que são chamados autores da derivação do Estado, que são os autores que estão vinculando de maneira estrutural o direito e a forma estatal. Ou melhor, desculpa, a economia capitalista e a forma Estado. Porque enquanto todo mundo está dizendo o seguinte, olha, temos que voltar ao estado de bem-estar social, não, o neoliberalismo está acabando, está a crise do Estado, eu falo assim, gente, para de viagem. O neoliberalismo é uma etapa, é uma fase do capitalismo. E as mudanças do Estado, na verdade, não é nem liberalismo. Neoliberalismo é a política, é a amarração, política neoliberal. Na verdade, você tem uma mudança no regime de acumulação. Quando muda o regime de acumulação capitalista, o Estado tem que mudar, necessariamente. Então, eles estão indo contra o Habermas, contra Klaus Hoff, e estão apresentando uma teoria materialista do Estado para vincular as transformações do Estado às crises econômicas. E é genial. E ele tem várias partes. Eu confesso, ele foi uma inspiração para mim. Tem várias partes que ele vai falar sobre racismo. Que ele vai falar assim: ó, o racismo é uma forma de regulação. Tanto que eu cito muito ele no racismo estrutural. O racismo é uma forma de regulação. Aí ele pega o Wallerstein e o Balibar, que é um outro baita livro que mais está surgindo aqui, que é o livro chamado Classe, Raça e Nação. Esse livro aqui é um dos melhores livros que junta raça e uma análise marxista. Class, Race and Nation. Esse livro é Race, Class and Nation. Race, Class and Nation, ao contrário. Esse livro é essencial e ele, a partir dessas teorias, ele vai dizer o seguinte, ó, você tem formas diferentes de racialização, por quê? Porque se muda o regime de acumulação, tem que mudar também a forma de regulação. E racismo
É regra, não é exceção. Esse cara é genial, né? Ele vai dizer, você não consegue entender o Estado se você não entender também as relações internacionais. Por isso que urge a gente criar, é uma ideia que eu estou com os colegas meus da GV, de criar um curso sobre geopolítica do racismo. Tem que entender isso, né? Em termos globais. Como é que vai ficar o mundo a partir de agora? E é isso. Nossa, eu adorei a nossa conversa. Não tenho nem palavras para te Muito legal. agradecer, Silvio. Imagina, Muito imagina. obrigada. Eu Uma tentei, honra. assim, responder as perguntas, né, que vocês mandaram, mas tinha muito mais. Mas não tem como. Então, a gente vai tentando uma outra oportunidade, uma outra vez, porque eu tentei falar com o Silvio pessoalmente antes disso tudo, antes dele ir para Isso Denver, né? mesmo. Mas não É deu, isso mesmo. não tinha. Na verdade, eu não estou em Denver. Eu tô em Tá. Durham. Eu tô na Carolina do Norte. Ai. Na Carolina E do como é Norte. que tá aí? Você não tá dando aula até? Como é que faz? Você tá Eu só dei, eu estudando em dei, casa, né? eu dei aula, não, eu dei aula, a maior parte do quadrimestre aqui, os cursos são quadrimestrais, eu dei aula presencial até uma parte de março, assim, tal. Depois, aqui foi muito rápido, a universidade fechou muito rapidamente, tanto que aqui tem 450 casos. Nossa. 450 casos. Foi muito rápido. Prova de que o tal da quarentena horizontal, né? Eu falo, quarentena horizontal é igual PIB privado, sabe? Não existe. Ou é quarentena ou quarentena, não tem jeito. Quarentena horizontal funciona, né? E a universidade foi muito rápida, todo suporte, tal, e a gente começou a fazer as aulas online. Né? Então eu tenho duas turmas, eu tenho uma turma que eu divido com o professor John French, que é o Black Lives Matter, Brasil e Estados Unidos. A gente estuda o movimento negro Brasil e Estados Unidos. E o outro curso é raça, race and law, né? Raça e direito na América Latina, que é para os alunos majors, né? Os alunos que alguns fazendo pós e tal, e também aulas online, né? Enfim, e aí eu também tô fechado, e tô aproveitando tempo para estudar, enfim, né? Sim, Mas estou aqui em Durham, na Carolina do Norte. É um dos lugares menos afetados, né? Por conta da ação das autoridades, né? Tem governo aqui, né? Pelo menos aqui, o governo estadual, o federal já não pode dizer uma coisa, e a gente que é brasileiro não tem governo nenhum. Então, com certeza. é isso. Mas muito obrigada, Silvio.